Mais um capítulo do nosso grupo de estudos sobre o livro A Disciplina Positiva. Chegamos finalmente no capítulo 10. Faltam 2 capítulos para a gente encerrar esse livro maravilhoso. E o capítulo de hoje, preste atenção no título: Como a sua personalidade afeta a deles. O modo como nos comportamos, o nosso temperamento, a nossa personalidade impactam na vida dos nossos filhos, podendo até interferir na formação da personalidade deles também. Quer saber mais sobre isso? Então vem com a gente. Boa tarde, Deise! Tudo bem, minha querida? Boa tarde, tudo bem? E você, como vai? Ótimo, ótimo, graças a Deus. 10º Isso aí. capítulo, hein? Você imaginava que a gente ia chegar até aqui, Deise? Foi uma jornada bem Olha, longa, né? uma jornada longa. Esse livro é enorme, né? É maior do que o que a gente leu primeiro, A Coragem de Ser Imperfeito. E eu falei, Carlinha, quando é que a gente vai terminar essas lives? Quando é que a gente vai terminar esse grupo de estudo? Mas eu quero dizer que, apesar de ser uma jornada grande, longa, porque a gente faz um capítulo por semana, tem sido uma jornada transformadora. Tem sido uma jornada que, de fato, tem valido a pena. A gente conversa nos bastidores e como nós estamos nos posicionando, como toda essa leitura, esse estudo está fazendo com que a gente reflita sobre como a gente educa os nossos filhos, como a gente se coloca. Então, a gente sempre fala sobre isso, né, Kaline? Que primeiro a gente se transforma, para que depois a gente ajude a transformar as outras pessoas, para que os nossos filhos, os nossos maridos, as pessoas com quem a gente convive também sejam afetadas a partir da nossa transformação. Então, essa transformação passa por nós. E nós estamos nesse processo, né? Porque a reflexão desse capítulo, então, maravilhosa. E esse capítulo Sim. fala de algo que eu gosto muito de trabalhar, que é sobre a personalidade. E o que me chamou a atenção é o seguinte: os nossos comportamentos, eles impactam no comportamento das crianças. Gente, é real. Às vezes somos nós os provocadores de comportamentos desafiadores. Por isso é tão importante a gente olhar primeiro, quando alguma mãe vem questionando sobre o mau comportamento dos filhos, eu levo ela para essa viagem, uma viagem de descoberta. Primeiro, olhar para dentro de si, analisar os seus próprios comportamentos, para olhar para o contexto, para o cenário, tá, que está ao redor daquela criança, para as relações sociais, para depois ver ali a raiz daquele problema, tentar procurar a raiz, a causa daquele mau comportamento na criança. Olha, como psicóloga, eu atendo crianças também, né? Eu acompanho famílias e a maioria, eu diria 99,9% dos problemas, das demandas que as famílias chegam apontando a criança como a causadora daquele problema, quando a gente vai fazer um trabalho, né, de investigação para tentar ajudar a família, a gente vê que a criança é um bode expiatório. Colocam na criança essa responsabilidade pelos problemas, pela rebeldia, pela birra, pela desobediência. Mas quando a gente vê a família, o problema não está na criança. O sintoma é familiar. Por isso que a gente precisa olhar para o nosso próprio comportamento. Sim. E esse capítulo nos dá uma chave muito interessante, é como um espelho, porque ela traz uma abordagem de perfis de personalidade, ou seja, ela traz uma abordagem que nos ajuda a enxergar as tendências comportamentais. Eu não sei se você já ouviu, existem uma série de abordagens que nos ajuda a enxergar quais as personalidades que nós temos, né? Existe o DISC, que é muito conhecido, que trabalha com 4 perfis também, que é o dominante, o influente, o estável e o conformidade. Tem um outro modelo também que eu conheço, que é o Eneagrama. Gosto muito do Eneagrama, que trabalha com 9 tipos de personalidade, uma série de associações. E ela traz uma outra chave aqui, inclusive, que foi criada, né, por uma psicóloga israelense, chamada Nira Kefi.
E é uma abordagem chamada prioridade do estilo de vida. E ela também trabalha com quatro tipos, né, de prioridades de estilo de vida. E quais são essas prioridades? E aí eu quero, antes de falar, antes de a gente conversar sobre essas prioridades, né, Kaline, sobre esses 4 modelos, digamos assim, de tendências comportamentais, é importante a gente entender que a ideia não é colocar as pessoas numa caixinha, não é essa a ideia. Não é trazer estereótipos, né, dizer, você é assim. Não, nada, nenhum modelo que explica os vários tipos de personalidade, de tendências comportamentais, dá conta de nos descrever. Porque nós somos muito complexos, nós somos únicos, nenhum dá conta. Mas eles são uma espécie de espelho, eles nos ajudam, esses modelos de perfis de comportamento, né, de modelos de personalidade, de tipos de personalidade, nos ajuda a nos olhar, a enxergar quais são as nossas tendências. Como é que normalmente a gente se comporta quando a gente, por exemplo, se sente insegura, se sente num contexto de estresse. Como é que a gente se comporta? Ou quais são as nossas principais características, né? Como nós tendenciamos a nos comportar nos relacionamentos, diante dos conflitos. Então, são chaves importantes para o nosso próprio autoconhecimento. E ela traz essa chave aqui, a gente vai falar sobre essas 4 chaves. E então a gente tem que descobrir qual que é o estilo da nossa personalidade. Entender os pontos fracos, trabalhá-los e fortalecer os pontos fortes para que isso impacte na vida dos nossos filhos de maneira positiva. Então ela trouxe aqui os 4 perfis de personalidade. São estilos de personalidade. Fica atenta aí e descubra qual que é o seu. O primeiro é o conforto. São pessoas descontraídas, diplomáticas, previsíveis e apreciam pequenos prazeres. Interesse no conforto. E aí, esses pais têm o lado negativo dessa personalidade, que eles tendem a ser permissivos. Porque eles querem evitar a dor e o estresse. E aí, eles não querem criar embate com a criança, sabe? Aquela situação de tensão com a criança. Então, ela permite a criança fazer o que ela quiser. Mesmo que isso fira os seus limites. Por exemplo, eu tenho um apego com o meu sofá e eu quero cuidar do meu sofá. E o meu filho quer brincar pulando no sofá. A pessoa que tem um estilo de personalidade baseada no conforto, ela fala assim, deixa, depois eu compro um sofá novo. Não quero, não, deixa. Então, tende a ser pais permissivos e isso é muito negativo. Porque cria filhos que a gente chama da síndrome do imperador. Criam filhos dominadores, manipulativos, e que acham que o mundo tem dívida, que o mundo deve servi-los. Então, é uma criação tão prejudicial quanto a criação rígida e autoritária. Eu diria que é até mais prejudicial, sabia? Porque a permissividade não coloca margem, não coloca limite. Nem na criança e nem o próprio adulto estabelece esses próprios limites para a criança. Porque em toda relação... E não ajuda, né, Kaline, a criança a lidar com frustrações, com os desafios da vida. Porque por mais que o contexto seja favorável, que haja recursos, né? As frustrações, elas fazem parte da vida, as perdas, elas fazem parte da vida. Os desafios, independente do contexto, eles existem e a gente precisa treinar os nossos filhos para lidar com eles. Então, por isso que é importante também, né, estabelecer os limites, dizer não, como você estava comentando aí. Ô, Deise, eu gosto muito da teoria do apego. Eu sou aquela mãe que mima, que beija, que abraça, coloca no colo. Sabe? Aquela mãezona. Eu sou assim, eu sou bem dengosa mesmo com o Tomás. Mas eu entendo que estabelecer limites é dar ao meu filho segurança e proteção. Ele precisa dessa margem. Todos nós, em todo tipo de relação, precisamos estabelecer limites. Opa, peraí, você pode ir até aqui. Daqui você não passa, não. Daqui eu não aceito, não. Às vezes, na relação com filhos, a gente permite que os filhos façam muitas coisas, né, e que ultrapassam os nossos próprios limites. Existem mães, Deise, que se anulam completamente diante da maternidade.
e se tornam mães insuportáveis porque estão sobrecarregadas, cansadas, porque se anularam, porque se omitem. Omitem E é os seus próprios interessante, desejos. e é interessante, Kaline, que normalmente essas pessoas não apenas são assim, permissivas e não estabelecem limites com os filhos. Tem essa relação com os filhos, mas se a gente observar também tem esse relacionamento abusivo e não saudável com outras pessoas. Quantas mulheres, gente, passam uma vida inteira sofrendo diante de um relacionamento amoroso, diante de um casamento, porque não colocou limites, porque se anula o tempo todo, porque não se permite dizer o que afere, né? Porque não se permite discutir para criar acordos. Então, assim, esse é um assunto muito sério. E eu quero te convidar, se você tem esse perfil, porque nós temos um perfil e algumas tendências que são naturais, né? Agora, o fato de nós termos essas tendências naturais não significa dizer que a gente não possa ampliar a nossa consciência sobre quem nós somos, sobre os nossos comportamentos e também desenvolver os nossos pontos fracos, né? Os nossos pontos de melhoria. Ou seja, peraí, eu me vejo assim, eu sou essa pessoa que tem dificuldade com conflito, que tem dificuldade de estabelecer limites, porque eu quero a paz. Tem pessoas que são assim, né? Pacificadoras, são ótimas mediadoras, ouvintes, mas muitas vezes elas não conseguem estabelecer esses limites saudáveis para a própria saúde delas, nem para a saúde dos relacionamentos. Porque para a gente estar bem, ter relacionamentos saudáveis, nós precisamos também estar bem. Então, se você se observa assim, né, calma. Não é que você precisa ser outra pessoa, não. Pelo contrário, a transformação exige aceitação, autoaceitação. E essa autoaceitação ela é necessária para que você se enxergue, para que você se observe, que você se posicione de uma maneira diferente. É isso mesmo. Então, vamos lá agora para o segundo estilo de personalidade. São 4. Controle. Eu falei com Daisy. Qual que é a sua, Daisy? Ela falou, Kali, é superioridade e controle. É porque dessas 4, gente, a autora ela fala que tem uma que é predominante, né? Que é a primária. E a outra que é a secundária. Então, o controle são pessoas altamente organizadas, líderes. Elas gostam de estar no controle, no comando das situações, porque estar no comando traz segurança. São produtivos, são persistentes, são assertivos, têm muito respeito pelas leis e pela ordem, tendem a ser pais rígidos, né? Que leva isso, pode causar na criança rebeldia, resistência, ou então prejudicar a autoestima da criança. A criança pode... Ela vai por esses 2 caminhos. Ou ela fica rebelde contra o pai, resistente contra o controle dos pais, ou então ela se torna um bajulador dos pais, dependente da aprovação. E aí, quando a gente fala de maternidade, uma coisa, gente, a gente tem que deixar, é abrir mão do controle. Não tem como ser mãe e não abrir mão do controle. Eu falo que as crianças não são máquinas, são seres humaninhos, são gente. E eu falo, e sabe o que eu acho interessante, Deise? Que a gente percebe que a maternidade é um lugar que a gente não tem controle mesmo sobre tudo, sabe? É no parto. Presta atenção. Sim. A gente amamentação. Eu fiz curso de amamentação, eu sabia toda a teoria. Chegou na hora H, não mamou, não deu certo. Eu tive que recorrer à ajuda. Então, o parto, tem mães que desejam parto natural, faz tudo, e toda a preparação, tudo maravilhoso, mas chega na hora, o seu filho escolhe uma outra via de parto, e ele precisa nascer cesariana, e aí? Né? Ou ao contrário, você deseja que é cesáreo, prepara, agenda com o médico, e de repente o médico fala, olha, falta 2 centímetros aí, não tem como cesáreo não, ele já tá no canal. Então ali a gente percebe que a gente tem que abrir mão do controle, porque senão a gente vai ficar louca. Para uma maternidade leve e mais saudável, a gente vai precisar abrir mão de muito do controle. Sim. E aí, antes da gente passar para a terceira, ela fala o seguinte, que a primeira, né, a prioridade de vida primária é aquela que a gente
é como a gente age, como a gente se comporta diante de situações estressantes ou quando a gente se sente insegura. Por quê, gente? Assim como a criança, a gente falou numa live anterior, né? Que a criança ela tem objetivos equivocados, né? Ela quer se sentir aceita e importante. E quando isso não acontece, quando ela não percebe, quando ela não entende, quando ela não sente que ela é aceita e importante, ela começa a se comportar de maneiras que a gente chama de mau comportamento para chamar atenção e dizer, olha, né, são objetivos equivocados. Às vezes ela quer atenção demais, mas porque ela acha que dessa forma ela vai se sentir aceita e importante. Às vezes ela quer disputar poder, porque ela acha que dessa forma também ela vai ser aceita e importante. Então, assim como as crianças têm objetivos equivocados de comportamento, os adultos também têm. Ou seja, nós nos comportamos não de uma maneira que a gente gostaria, é como se fosse um comportamento maquiado, maculado, né, que esconde a real motivação, que também é essa. Nós também, como adultos, queremos ser aceitos e importantes. Nós queremos isso é uma necessidade nossa. E aí, muitas vezes, para a gente se sentir aceito e importante, a gente também tem alguns comportamentos assim. Como querer controlar tudo, né? Ou querer a paz em nome do amor. A gente não em nome do amor e de se sentir aceito, a gente de forma alguma expõe as nossas opiniões, ou a gente quer discutir um problema, né? Ou a gente quer contrariar o outro. Então, nós também temos objetivos equivocados de comportamento. E olhar para essas 4 prioridades do estilo, né? De estilo de vida, nos ajuda a observar quais são esses nossos comportamentos equivocados. E esse aí do controle que a Kaline falou é um deles, assim como o primeiro, que foi o conforto, né? Eu falei da prioridade da primária, né? E tem a secundária. Que é o que a gente falou aqui de 2. Normalmente a gente tem 2. A primária, que é quando a gente está em situações assim, de insegurança, de estresse. E a secundária, quando normalmente a gente se sente seguro. É como a gente age quando a gente se sente seguro. Então, vamos lá para a terceira. Satisfação. São pessoas amigáveis, são pessoas pacificadores. Esse é o da minha mãe e o do meu marido. É esse. Pacificadores, comprometidos, voluntariosos, gostam de servir o próximo, são os heróis dos desfavorecidos, faz tudo para criança. Essa parte não é do meu marido, não. Porque aqui quem faz tudo para criança é eu. Ele é rígido. Mas faz tudo para criança porque é aquela pessoa que ela se sente feliz e segura quando ela está servindo o outro. Quando ela está se sentindo útil para o outro. Então, essa necessidade de aceitação e importância é quando ela está fazendo algo pelo outro. Então, são pessoas que querem demonstrar o tempo todo o serviço. E isso pode interferir negativamente, né, impactando o desenvolvimento da criança. Por quê? Porque são pais que falam, não, o papai faz isso aqui, filho. Pode deixar que o papai faz. Não, deixa que a mamãe veste sua roupinha. Não, deixa que a mamãe coloque comidinha na sua boca. E isso atrapalha o desenvolvimento da criança, porque são pais muito super protetores, que fazem tudo para a criança, para agradar a criança. Então, os pontos fortes são esse, né, que é o serviço, e isso é muito lindo, né, a disposição do coração para servir, mas o ponto negativo é esse, é muitas vezes não permitir, eu falo que crianças são navios, é não permitir que esse navio enfrente o mar. Então, são pais que ficam ali, né? Não fica aqui no porto, filho, tá tão confortável, tá tão bom aqui, fica aqui com a mamãezinha. O cara tem 40 anos. Não, fica aqui na mamãezinha, fica aqui. Aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá gostoso, fica com a mamãezinha. Ou seja, né? Não permite que os filhos vão e enfrentem as tempestades, as adversidades da vida, porque isso faz parte de um desenvolvimento emocional saudável. Imagine se só tivessem acertos na nossa vida, se só tivesse sucesso, nós não iríamos evoluir como pessoas. Nós nos tornamos quem somos hoje, sim, por causa das coisas boas, do sucesso, mas também dos erros e dos fracassos e dos tombos que a gente levou. É só assim que a gente aprende a andar, é levando tombo.
Sim. E o quarto, né, o estilo, né, a quarta prioridade, como ela chama, é a superioridade. O que que acontece? Essa pessoa que tem esse perfil, né? Normalmente elas são pessoas que têm medo da insignificância e da irrelevância. Elas querem ser relevantes, elas querem fazer com que as coisas tenham sentido. E aí, o que que ela faz para isso, né? Fazer mais. Ela é aquela pessoa que tem um alto padrão de execução, né? São pessoas muito excelentes. E aí ela quer ser melhor muitas vezes que os outros, ela quer estar certa, né? Quer ser mais competente. E aí, quais são os pontos fortes desse estilo? São pessoas normalmente dinâmicas, idealistas, persistentes, né? Têm um alto poder de realização, demonstram interesse social, são pessoas realizadores, né? Pessoas realizadoras. E isso pode ajudar os filhos exatamente a ter essas habilidades, né? Não, eu sou resiliente, eu posso ser resiliente, eu posso ser persistente, eu posso conquistar, eu posso fazer, né? Mas quais são os pontos fracos? Normalmente são pessoas viciadas em trabalho, sobrecarregadas, porque são pessoas que lidam muitas vezes com perfeccionismo, nunca tá bom, nunca tá pronto, então é aquela coisa, né, difícil de sair, excessivamente responsáveis, excessivamente comprometidas. E aí, a dificuldade em relação aos filhos é que muitas vezes isso pode criar nos filhos um sentimento de inadequação. Né? Nunca pode ser que o que a criança faça nunca esteja bom o suficiente. A criança nunca é boa o suficiente, porque aquele padrão X não foi alcançado. Então, os pais que têm esse perfil precisam ter muito cuidado em relação a isso, né? E dialogar, usar as reuniões de família, que é uma das disciplinas, uma das ferramentas da disciplina positiva, né? Que coloca sobre a mesa as pautas, os problemas para serem resolvidos em família, em conjunto. Permite com que as pessoas abram o coração, sejam vulneráveis, né? Nós demonstramos a nossa vulnerabilidade de diversas formas, e quando a gente faz isso num ambiente seguro, que é a família, e é acolhido, e que todas as pessoas se importam e ajudam a trazer soluções, é maravilhoso, né? Isso fortalece os vínculos familiares, isso fortalece a autoestima, isso cria soluções saudáveis que levem todas as pessoas em consideração. Então, são chaves, né, Kaline, novamente, que nos ajudam a enxergar aquilo que nós somos fortes, mas também que nos ajudam a enxergar aquilo que nós precisamos melhorar e começar a adotar. Quais ferramentas eu posso adotar para lidar com os meus pontos fracos? Para não gerar no meu filho o que eu não quero gerar. Nós não queremos, né, que os nossos filhos se sintam inadequados ou que sejam capachos, bajuladores. Não queremos isso. É uma coisa que me chamou a atenção de superioridade, eu me enquadro na superioridade, né? É o perfil, é a personalidade que eu me enquadro. São pessoas muito perfeccionistas e que não curtem o processo. Elas não aproveitam o processo. São pessoas que gostam muito do trabalho e às vezes se torna escravo do trabalho. Porque ela quer o resultado final. E ela coloca uma meta e ela quer alcançar aquela meta de qualquer maneira. E ela se esforça e ela faz de tudo para alcançar aquilo. E não aproveita, né, a jornada, o caminho, o processo, né? Até a meta, né? Ao resultado final. E isso também pode levar para as crianças, afetar a autoestima da criança. Porque a criança, ela se sente não suficiente. São pais muito perfeccionistas e exigem isso dos seus filhos. Que os seus filhos se comportem também da melhor maneira possível. Não permite o erro. Não permite a criança ser criança. Aí são crianças que e elas pensam assim, se eu agir dessa maneira, eu vou gerar autoestima e autoconfiança no meu filho, para ele se tornar autossuficiente. Mas o que acontece é o contrário. Essa cobrança, essa exigência de perfeccionismo, isso afeta tanto a autoestima da criança que, em vez dela se sentir autoconfiante, ela se sente inferior. Ela se sente não suficiente, não capaz. E aí acontece muito isso. Ela cita no livro que tinha um pai que ele era assim. E ele agia dessa maneira. E os filhos cresceram e os filhos tiveram problemas de autoestima. E ele imaginou
que os filhos seriam essa pessoa como ele era, sabe? Autossuficiente, que não se importava com rejeição, que quer conquistar, quer realizar. E os 3 filhos desenvolveram essa baixa autoestima. Os 3 foram impactados. Então, é o que você falou. Às vezes a gente tem um comportamento e imagina que a gente vai alcançar com aquele comportamento algo dos nossos filhos. E, na verdade, acontece o contrário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a aceitação, a autoconsciência, a gente tem que olhar para dentro, ver quais são os meus pontos fortes para eu fortalecer e esses pontos fracos corrigir para que a minha criança não seja impactada, que não desenvolvam personalidades não saudáveis, que tenham a autoestima afetada e tudo mais. Sim. A nossa intenção, né? A gente está chegando aqui ao final da nossa live. A nossa intenção é ajudar você a desenvolver essa autoconsciência. E ao olhar para si, essa autoobservação, ela é constante, é um processo, né? A autoobservação, ela nos ajuda a nos aprimorar. Mas ela existe, deve existir na nossa vida enquanto a gente viver. Então, se você começar a desenvolver essa autoobservação, né? Essa capacidade, peraí, o que a maneira como eu falei, ou esse meu comportamento tem afetado a minha própria vida e a vida das pessoas, né, que me cercam? Como que tem afetado a vida dos meus filhos? Será que eu observo a minha tendência de querer controlar tudo, de que nada saia do eixo, né? Porque eu não quero que nada inesperado aconteça, porque isso... Então, começa a observar, né? Começa a colocar o espelho em você e também a observar os seus filhos. Pergunta como eles se sentem, né? Abre espaço para que eles também digam como eles se sentem. E assim eu tenho certeza que vocês poderão construir uma jornada mais leve, né? Mais autêntica, porque os filhos têm também a personalidade deles, né? O jeito deles. E aí a gente precisa também observar como que eles... Quais são as tendências comportamentais dos nossos filhos. Eles são extrovertidos, né? Eles são comunicadores, eles gostam da paz ou não gostam de forma alguma do conflito. Como que é? Né? Ao se olhar e ao levar em consideração aqui todas essas informações, você também vai poder ajudar a olhar para os seus filhos, né? Para as pessoas que estão ao seu redor e para vocês cada vez mais terem um relacionamento saudável. Ô Deise, ela diz assim, escolher o caminho mais fácil nem sempre torna a vida mais fácil. Esse caminho que a gente está propondo aqui, que a Diane Nelson está propondo, é um caminho árduo, né? É um caminho difícil, é um caminho trabalhoso. Educar de maneira consciente e respeitosa dá muito mais trabalho do que educar com aquela disciplina tradicional e arcaica, né? Que é surra, rebatendo, educativa, punitiva. Gente, dá muito mais trabalho. Exige muito mais de nós. Só que nem sempre escolher o caminho mais fácil vai tornar a nossa vida lá na frente mais fácil. E para finalizar, eu queria destacar aqui sobre os pais que discordam da criação de filhos. Porque são 2 pessoas muito diferentes, casam e têm um filho que também é diferente deles 2. Olha para você ver. E às vezes não é só um, não. Tem 2, tem 3. Como administrar, né, toda essa relação. Então, é bem desafiador. E aí, a gente tem que ver, os pais têm que se olhar, entender a sua personalidade e se alinhar. Porque a criação fazer acordos. De filho, acordos. A criação de filho, gente, é uma equipe. O pai e a mãe fazem parte de uma equipe, sabe? Uma equipe de trabalho. Então, se não houver esse alinhamento, esse ajustamento, não estou falando que tem que concordar com tudo, porque isso é impossível, são pessoas diferentes. Aqui em casa, por exemplo, meu marido, ele é mais rígido, ele é mais autoritário. E como homem, ele tem aquele negócio do machismo, porque ele fala assim, tá dando colo demais para esse menino. Não, tem que andar para aprender, porque a vida não é fácil, a vida é dura. Sabe aquele negócio de homem, sabe? E aí, eu vou, assim, falando às vezes, compartilhando com ele. Amor, sabe aquela psicanalista que eu estava assistindo na live dela, aquela autora do livro de Educação Não Violenta?
Sabe qual que é a história que ela contou com os filhos dela? Que o menino tinha 7 anos e a professora disse tal coisa e o menino respondeu tal coisa. Amor, olha isso. Aí eu vou mostrando que essa educação consciente traz resultados, muitos resultados e benefícios positivos a longo prazo. Então eu tô assim convencendo ele, sabe? Convencendo. Sim. Às vezes ele pega para bater no Tomás, ele pega assim na hora da raiva, ele pega Tomás para bater no Tomás. Eu falo: calma, amor, calma, Ney, calma. Fica calmo, vai dar certo. Vamos resolver aqui, ó. Vamos nesse caminho aqui, calma. Eu falei com ele, eu estou falando com ele que eu não permito violência, que eu não aceito esse tipo de coisa aqui em casa, que eu não acho isso certo. Ele também, eu acho que assim, na hora ele fala que vai fazer, mas eu acho que ele não faz, não. Porque ele vê que dá certo, sabe? Ele tá vendo o meu movimento aqui nas redes sociais, lendo os livros, e tudo que eu leio eu compartilho com ele. Olha, o conselho que eu dou aqui para as mães, por exemplo, que tem pais que discordam totalmente da sua criação. Como que você vai fazer? Não adianta, gente, o embate não vai resolver. Ficar lutando com seu marido, criticando ele, brigando com ele, não vai resolver. Porque ninguém muda ninguém. Por começar por aí. Você não vai mudar a forma de pensar do seu marido assim, da noite pro dia. Então, é um caminho. Então, você tem que ir com jeito, com muita sabedoria, com muita paciência, entendendo que ele vem de uma criação diferente da sua, entendendo que o mundo dele é diferente do seu, igual meu marido. Né? Meu marido trabalha na área da segurança e eu sou psicóloga, então eu venho com outra... afeto, teoria do apego, e o Rafael vem com outra, você entendeu? Com outra abordagem. Então eu tenho que entender que o mundo dele é outro, a criação dele foi outra, o tempo dele é outro. Mas a gente se conecta, né, num propósito, né, que é criar filhos emocionalmente saudável, de bom caráter. Então a gente conversa muito com isso. E, gente, vocês acham que eu sou boba? Eu não sou boba, é coisa nenhuma. Todo dia eu lanço uma sementinha. Todo dia eu jogo um negocinho, entendeu? Amor, olha aqui essa frase desse livro, que legal. Aqui, amor. Meu Deus, gente, que fantástico. É assim olha que a gente vai exemplo. convencendo. Exatamente. Tem uma coisa que você falou na live passada que me marcou muito. Às vezes a gente fica julgando o outro e isso a gente faz, isso faz parte da nossa humanidade. Mas, às vezes o outro não concorda porque ele não leu os livros que você leu, ele não assistiu os vídeos, não fez os cursos, não tem a mesma formação que você, não tem os mesmos contatos que você, as mesmas experiências, só conhece um caminho. A maioria das pessoas só conhece um caminho. Acham que é só na base da porrada, né? Na base da punição, da rigidez. É só o caminho que ela conhece. Então, isso exige da nossa parte paciência, empatia, né? Olha, deixa eu te mostrar, tem outros caminhos, tem outras formas de fazer. Vamos descobrir juntos? Vamos experimentar? E isso vai fazendo com que esse acordo, essa unidade, né? Porque o que não dá é para a mãe fazer uma coisa, falar uma coisa e o pai outra. Porque imagina a confusão na cabeça da criança, gente. Então, os pais precisam conversar. Eu lembro, eu e Dan, a gente teve várias conversas antes do Pedro nascer. E no processo também, né, de crescimento, ele tem 5 anos, volta e meia a gente conversa. Olha, o que a gente vai fazer com relação a isso? O que você acha? Né? O que a gente pode começar a desenvolver com ele? Como que a gente pode conversar? Os pais precisam conversar para que haja essa unidade que você comentou agora, para a saúde de todo mundo, né? Porque muitas vezes os filhos, inclusive, são o motivo de muitas discussões e muitas brigas do casal. Mas aí precisa abrir o coração para conversar, né? E aí uma coisa, se você tiver no momento de muita raiva, que você não vai conseguir exercer o autocontrole, espera o momento certo. Essa também é uma ferramenta da disciplina positiva. Espera o momento certo para conversar, para resolver os problemas. Quando você estiver capaz, né? No sentido, porque nós somos humanos e quando a gente está muito enraivecido, o nosso cérebro, né? A nossa reação do cérebro primitivo, né? Do cérebro reptiliano, é o quê? É querer lutar ou fugir, né? Então, assim, mas se você se observa, olha a autoobservação aí de novo. Se você está observando que essa vai ser a sua reação, você quer partir para cima, você quer gritar, você quer, né? Ó, dá um passo para trás, respira, espera o momento certo.
Eu tenho certeza que você vai colher frutos maravilhosos de esperar o momento certo e de focar em soluções. Focar em soluções, não nos problemas. É isso aí, eu queria agradecer todo mundo que está aqui participando com a gente. É uma honra ter vocês aqui. Um beijo, tchau, gente! Até a próxima! Até!